Reformulação no Palmeiras para 2026. Tem que vender todo mundo e contratar de novo. Esse time de pipoqueiros, esse elenco fraco. Calma aí. Vocês sabem que não é assim que eu trabalho, né, rapaziada? E nessa análise aqui de um balanço da temporada, eu convido vocês a analisarem comigo o que pode, talvez deva ser o mercado do Palmeiras e a mentalidade do Palmeiras para 2026, com um balanço do que foi 2025, e eu vou até trazer alguns elementos históricos do Palmeiras que desde 2015 vem ganhando muito, mas vem sempre com uma política de contratação muito parecida e que já deu certo, e dessa vez parece que não deu certo. Por que será? Vou trazer umas estatísticas que eu levantei aqui, algumas opiniões que a gente levantou durante as lives. Inclusive, se você não conhece as lives e o conteúdo aqui do Canal Parmeiro, pô, cola com a gente, se inscreve aqui, deixa o like, deixa o hype para ajudar esse vídeo, mas vem com a gente nas lives, porque esse vídeo é um produto das lives, das reflexões que a gente fez nas lives. Eu acho que a sua opinião vai ser muito importante aqui nos comentários, beleza? Vamos embora então para essa análise. Primeiro ponto aqui é o seguinte, olha esse post que eu fiz aqui ontem, eu vi que muita gente se ofendeu, mas não é pra se ofender, é pra gente pensar, racionalizar isso, e não, pô, ficar com raiva, isso não vale de nada. Olha só, você sabia, a pontuação, 76 pontos, do Palmeiras garantiu a maior campanha da história de um vice. Eu sei que isso ofende, tá? Você fala, pô, vice não é legal, eu sei, eu também não tô satisfeito. Mas vamos lá, com 76 pontos seria campeão em 8 das 20 edições do Brasileirão na era dos pontos corridos com 20 clubes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, primeiramente, que o sarrafo subiu, de fato o sarrafo subiu, muita gente está falando isso, mas não é para comemorar o vice. Essa pontuação, ela não serve para a gente comemorar e falar, pô, fomos o maior vice da história. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o quê? Com o que foi o ano, e pra gente fazer uma avaliação sensata disso, ó. No mesmo post aqui, ó, eu fiz um carrosselzinho aqui, coloquei, ó, Flamengo 79, Palmeiras 76, e comparei com todas as vezes que essa pontuação do Palmeiras seria suficiente para ser campeão brasileiro. Seria suficiente em 2008, que foi o São Paulo, em 2009, que foi o Flamengo, em 2010, que foi o Fluminense, 2011, que foi o Corinthians, 13, aquele Cruzeiro de Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, lembra? O Corinthians de 17, do primeiro turno invicto. O próprio Flamengo de 2020, eu sei que o sarrafo subiu, mas ó, tem exemplo recente. O próprio Flamengo de 2020 fez menos pontos e foi campeão do que o Palmeiras fez sendo vice. E eu sei que o sarrafo subiu, mas olha, o Palmeiras de 23 também fez menos. Então, por mais que o sarrafo tenha subido, sim, eu concordo, mas tem exemplos recentes também de campeões que fizeram menos pontos do que o Palmeiras fez em 2025. Então, ok, o sarrafo subiu, mas o brasileiro do Palmeiras foi bom. E aqui eu tô falando de volume de campeonato, volume, pontos, pontuação. A pontuação do Palmeiras foi boa. Por que não foi suficiente para ser campeão? E aqui eu quero trazer também à tona uma questão. O Palmeiras chegou na final da Libertadores, certo? Então o Palmeiras teve uma ótima Libertadores. Sim, melhor campanha da Libertadores. Fazendo, inclusive, varrendo o River Plate. Perdeu para a LDU, mas depois, pô, atropelou em casa. Foi uma Libertadores excelente. Um brasileiro com números excelentes. Mas faltou o detalhe. O que faltou? Faltou vencer as decisões. E aqui a gente tá cansado de ver muita gente falando, negócio de G6. Eu até fiz um vídeo que foi ironizado por muita gente, quando na verdade eu não tava tentando passar um pano pro Palmeiras, mas mostrar que aquela estatística estava sendo usada só para passar um ar de que a temporada do Palmeiras é ruim, e não era. E de fato, o Palmeiras vai mal nos jogos grandes. Não dá pra gente rotular G6. Não é G6, cara. Se você enfrenta o Mirassol tá em nono, o Mirassol não tá no G6. Então esse não é um jogo pesado. Aí o Palmeiras pode ter vacilado, depois o Mirassol entrado no G6 e aí beleza. Mas o que a gente tem que entender é o peso do jogo naquela rodada. E sim, nos jogos grandes, nos jogos gigantescos, os dois contra o Flamengo, os dois contra o Cruzeiro, ambos a gente sabia que eram grandes, os próprios clássicos contra o Corinthians decisivos, no Brasileirão a gente ganha, quando, tava no início. Mas na hora que a gente já tava numa reta ali mais de brigar por liderança e pra uma reta final, a gente já não consegue ganhar. Na Copa do Brasil a gente não ganha, do Paulistão a gente não ganha. O Corinthians é muito abaixo do Palmeiras, mas é um jogo grande, é um clássico. Então o Palmeiras foi mal nos clássicos contra o Corinthians, foi mal nos jogos contra o Flamengo, foi mal nos jogos contra o Cruzeiro. Foi bem em alguns jogos grandes, como o River Plate na Libertadores. Teve alguns jogos grandes, Botafogo, Newton Santos. Mas a maioria, o Palmeiras foi mal. E eu tenho uma teoria e eu quero entrar nessa brisa aqui com vocês, se liga só.
Eu fiz um levantamento do currículo de cada um dos reforços do Palmeiras nos últimos 2 anos, tá? Desde que o Palmeiras não vence títulos grandes. Todos os jogadores contratados pelo Palmeiras, eu peguei o currículo dos caras. Eu dividi em 3 tipos de títulos. Os nacionais, e aí eu não coloquei títulos menores nacionais como Supercopa e Recopa, são só Copas e Ligas. Os internacionais, que são o principal torneio continental que o jogador disputa, e o segundo, e o terceiro no caso da Europa, porque tem um terceiro que também é forte, e títulos por seleções, e não contei títulos de base. Não coloquei estaduais, e numa soma de todas as contratações do Palmeiras nos últimos 2 anos, poucos jogadores são muito vitoriosos. São apostas e que num total tem 12 títulos nacionais, 4 títulos internacionais, 3 por seleção, um total de 19. Isso parece bobagem, e aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando a gente olha para o Flamengo, sim, o Flamengo foi campeão em cima da gente, então eu levantei também os números dos jogadores contratados pelo Flamengo. Olha a diferença, brutal, né? Títulos nacionais, 46, internacionais, 15, títulos por seleção, 2, um total de 63. Olha a diferença, Palmeiras com 19, o Flamengo com 63, mais que o triplo. Isso garante alguma coisa? Não garante, mas vamos desenvolver esse raciocínio. Eu também fiz um levantamento dos títulos dos jogadores dos últimos anos contratados pelo Corinthians. Por que o Corinthians, Rick? Porque foi o outro clube que foi campeão em cima da gente e nos eliminou da Copa do Brasil. Os nossos 2 algozes desse ano foram Flamengo e Corinthians. Por mais que o Corinthians não esteja no patamar de Flamengo e Palmeiras hoje de disputa por títulos, mas foi quem tirou títulos da gente. Então, a gente olha as contratações dos últimos anos do Corinthians e temos isso aqui, ó, 62. E aí eu vou ver muita gente falando coisas como, por exemplo, olha o André Ramalho, 10 títulos na carreira, só títulos sem expressão. O Nacional, teve alguns da Holanda, mas sei lá, eu não sei onde ele jogou, não lembro, mas de ligas menores. Posso pegar aqui o exemplo do Pedro Henrique, ó, 6 títulos na carreira, 6 títulos nacionais. É título do Chipre, é título da não sei da onde, da Áustria, são títulos menores em relação ao Campeonato Brasileiro. E aí, quando você entra nesse argumento, eu te dou razão, tá? Faz sentido, pô, é óbvio que um título do Brasileirão que o Flaco Lopes ganhou em 22 é mais pesado do que talvez os 6 títulos do Pedro Henrique em ligas alternativas. Mas onde eu quero chegar? Esses jogadores estão acostumados com decisões. A decisão mexe com o psicológico. O psicológico do jogador é afetado pela pressão de um jogo grande, certo? E se você contrata jogadores acostumados com decisões, independente do tamanho do jogo, quando você está jogando uma final, você está jogando uma final. Você está sob a tensão de uma final. Então, os jogadores que o Corinthians contratou e a gente viu aqui, são jogadores, em sua grande maioria, principalmente essa última leva, que foi aquela leva que salvou o Corinthians do rebaixamento do ano passado, de jogadores muito vitoriosos, jogadores acostumados com uma pressão de jogar uma final, de disputar um título, independente do tamanho dessa final. E aí a gente pega o Palmeiras como comparação e quase ninguém tem isso. E aí eu posso pegar um exemplo. O jogador Aníbal Moreno tem 0 títulos na carreira. 0 títulos nesse sentido. Ele deve ter algumas coisas de base ali, de torneios menores. Mas 0 títulos. Não está acostumado com esse tipo de pressão de uma final, como os jogadores do Corinthians estão. E aí, isso se reflete no quê? Numa cabeçada do Aníbal Moreno no jogador do Corinthians, entregando praticamente uma classificação do Palmeiras numa Copa do Brasil. Vocês entendem como o psicológico de um cara como o Aníbal Moreno não está pronto para essa decisão? Diferente dos caras do Corinthians que são tecnicamente inferiores, mas que sabem jogar a final. E a gente teve essa noção em todos os jogos contra o Corinthians esse ano, quando valia a taça ou valia a classificação, a nossa impressão era de que os caras, mesmo piores, eles sabiam o jogo que eles estavam jogando, e os nossos não. E aí muita gente leva para um lado do quê? Isso é falta de vontade, é falta de garra. Eu não acho que seja falta de garra, eu acho que é falta de saber jogar esse jogo. Eles não sabem jogar esse jogo, certo? Então, esse é o meu primeiro ponto em relação a isso. Trouxe aqui do Flamengo também, porque obviamente o Flamengo tem um elenco muito estrelado e foi campeão dos 2 títulos que a gente disputou agora até o final. E aí a gente percebe a diferença também, como eleva a quantidade de títulos dos jogadores, caras como o Alexandre, que chegou recentemente, Danilo, que chegou recentemente, Jorginho, que chegou recentemente. E aí a gente pega, e é muito importante também que isso seja avaliado, porque vão falar, mas o Flamengo só contrata jogador pronto. O Flamengo também contrata aposta. E a aposta que o Flamengo contratou é esse aqui, ó, o Gonzalo Plata, que tem 3 títulos na carreira.
A aposta do Flamengo tem 3 títulos. Quando a gente olha pro Palmeiras, quase ninguém tem 3 títulos. Os únicos 2 jogadores que têm 3 títulos são o Kelvin, mais ou menos uma aposta, e o Andreas Pereira, que é o nosso cascudo. O Palmeiras contratou jogadores cascudos. Andreas Pereira, Felipe Anderson com 2 títulos, Andreas Pereira com 3. Olha a diferença. O cascudo que o Palmeiras contrata tem 3 títulos. A promessa que o Flamengo contrata tem 3 títulos. Vocês estão entendendo como não bate a mentalidade? Como o Andreas Pereira, craque, tá? Não tô criticando, não é uma crítica. Como o Felipe Anderson, jogador que eu gosto, podia entregar mais, mas jogador que eu gosto. Como eles não estão acostumados a levantar caneco, e aí quando o Flamengo pega os caras desse quilate de experiência, são caras como o Danilo, com 15 títulos. São caras como o Alexandre, com 15 títulos. Vocês estão entendendo a diferença? Como isso, psicologicamente, na hora de uma final ou de um jogo decisivo, isso faz a diferença? Eu, pelo menos, tenho essa percepção. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários, mas eu vou trazer mais um ponto aqui. Emendando nesse ponto de que os nossos cascudos não têm muitos títulos, eu acho que os 3 mais velhos que o Palmeiras contratou esse ano foram o Lucas Evangelista com 0 títulos, o Andreas Pereira com 3 e o Felipe Anderson com 2. Aí a gente entra num ponto que muita gente está falando sobre os 700 milhões que o Palmeiras gastou apenas em apostas e essa política de contratar apostas. Muita gente está dizendo que o Palmeiras agora está com uma política de contratar aposta para revender e assim não vai ser campeão nunca. Mas desculpa te desapontar, mas o Palmeiras faz isso desde 2015. O Palmeiras reformulou o time em 2015 contratando muita aposta. E aí o Palmeiras seguiu essa política e o Palmeiras sempre faz esse tipo de investimento em apostas para revender, para o Palmeiras se manter um time saudável financeiramente, porque a gente sabe que não temos a arrecadação igual tem o Flamengo e que, por exemplo, um Corinthians da vida com o tamanho de torcida que tem, se organizar lá dentro, eles conseguem virar uma potência também como o Flamengo virou hoje. Mas é que, graças a Deus, o Corinthians não se organiza, né? Porque as gestões do Corinthians não conseguem colocar a conta em dia aí, porque também estão devendo muito. Mas assim, o Palmeiras não tem essa arrecadação que o Flamengo e o Corinthians têm. Então precisa ter uma forma de manter o caixa saudável. E essa é a forma, né? Contratar jogadores para revender. É assim que o Palmeiras trabalha desde 2015. Mas tem uma pequena diferença em cada time do Palmeiras montado para ser campeão. E aqui eu trago para vocês. É isso daqui, ó. Se liga só. Palmeiras campeão de 2015. Tinha um monte de aposta, cara. Tinha um monte de aposta. Mas vocês lembram que eu mostrei ali nas estatísticas ali que eu trouxe, de que o jogador que mais tinha título do Palmeiras, antes de chegar no Palmeiras, 2, né? O Kelvin e o Andreas Pereira, com 2 títulos, com 3 títulos cada. Olha como em 2015 o Palmeiras tinha um monte de aposta, tinha molecada da base e tudo mais, mas sempre tinha um ou outro que o Palmeiras contratava com currículo vitorioso. Zé Roberto, 14 títulos na carreira. Seguindo o mesmo critério, tá? Ele tem até mais, mas eu peguei o mesmo critério. Recopas, Supercopas, Sub-20, essas coisas eu não contei. Pra ter um padrão, tá? Eu não contei, não é pra desvalorizar a carreira do cara. É pra ter um padrão, porque jogadores jogam ligas diferentes, jogam em lugares diferentes, e pra gente padronizar, a gente pegou os campeonatos que dá pra balancear e que em todos os lugares do mundo você vai ter, né? A Copa e a Liga Nacional, o título continental e o segundo escalão, e títulos por seleções. O Arouca, vitorioso, já tinha 4 títulos. O Arouca tinha muito mais título, tá? É porque ele tinha muito estadual. Mas assim, 4 títulos, mais do que aqueles 3, que é o da galera contratada hoje. Egídio idem, também tinha um monte de estadual, mas 4 títulos grandes na carreira. Lucas Barrios, 6 grandes títulos na carreira. Então, dentro de um elenco gigantesco do Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil com um monte de aposta, um monte de molecada da base, você tinha os seus pilares vitoriosos. Vale lembrar que o Dudu que tá aqui, a gente sabe que é um jogador extremamente vitorioso, naquele momento ele era uma aposta. Ele era uma revelação do Campeonato Brasileiro, que todo mundo queria, mas era uma aposta, não tinha um currículo vitorioso. Então o Palmeiras montou o time para 2015 e venceu porque tinha gente que sabia vencer lá dentro. Essa é a minha leitura, tá? Tinha muita gente com gana de vencer pela primeira vez, mas tinha os cascudos. E aí a gente vai pegar caras como o Zé Roberto, que foi importante em campo, Arouca, que nem foi tanto. Assim, ele foi importante em 2015, mas teve lesão, então perdeu boa parte da temporada, voltou ali na reta final. O Egídio, que nem jogou a Copa do Brasil. O Barrios, que foi importante também no torneio. Mas tem jogadores que às vezes são importantes no elenco, certo?
E aí a gente vai pro time de 2016. E aqui eu tô pegando jogadores que conquistaram antes de chegar no Palmeiras e que ganharam o seu primeiro título no Palmeiras, tá? Não vou pegar de novo o Zé Roberto, porque o Zé Roberto já não era o primeiro. Para 2016, o Palmeiras ainda contratou muitas apostas. Trouxe o Mina. O Mina, que foi um grande zagueiro, era uma aposta naquele momento. O Palmeiras trouxe grandes apostas. Mas trouxe também o Jean, multicampeão. 4 títulos grandes, mas muitos estaduais. Alexandro, com 6 grandes títulos. Edu Dracena, com 8 grandes títulos. Olha como o Palmeiras fazia janelas e muita gente falava: ah, o Matos gastava muito, até gastava, mas com muita aposta, muito jogador para revenda assim. Mas sempre tinha 2 ou 3 ou 4 caras assim mega vitoriosos que iam ensinar esse elenco a vencer. Esse é o elenco do Enia, em 2016. Eu vou pular pro elenco de 2018 e olha como também foi a mesma coisa. William Bigode, primeiro título pelo Palmeiras aqui, ó, já tinha 4 na carreira. O Guerra, pouca gente fala. Pô, foi pouco útil, tá? Em 2018 quase não jogou. Mas ele chegou em 2017 ali com 10 taças na conta. Jogador vitorioso. Gustavo Gomes, muita gente fala que ele fez a carreira toda no Palmeiras, que ele virou o que é no Palmeiras, e sim, mas ele já tinha 4 grandes títulos. Tinha título de Copa pelo Milan, tinha acho que 3 paraguaios. Felipe Melo, multicampeão, 12 títulos. Rocha, multicampeão também. Olha como o Palmeiras sempre tinha jogadores que sabiam vencer nos seus primeiros títulos. E aí a gente corta para 2020. E é para mim a última que eu levantei aqui, ó. Você tinha o Luiz Adriano, multicampeão, 15 títulos, né? Não foi o primeiro título dele pelo Palmeiras, porque teve o Paulistão, né? Dessa galera toda. Mas eu coloco como o título grande que eu tô citando aqui, primeiro título pelo Palmeiras. Pouca gente fala, mas ó, Kusevich era jogador vitorioso. Tinha um monte de campeonato chileno lá pela Católica. E o Ramires, que jogou a primeira fase também, pouca gente lembra, mas ele foi campeão da Libertadores, jogou a fase de grupos pelo Palmeiras, 9 títulos. Mesmo esse elenco, que muita gente fala, um elenco novo, o Palmeiras mudou toda a dinâmica, passou a apostar na base, ok, mas ainda tinha os seus pilares ali. Tinha os seus pilares de jogadores vitoriosos. Ramires, Kusevich, Luiz Adriano, jogadores que o Palmeiras contratou, não só pela qualidade, mas também pelo currículo. Luiz Adriano ajudou em campo, Kusevich ajudou um pouco, mas era reserva, mas era um jogador ali que sabia levantar a taça, que sabia erguer a moral do time na hora de jogar a final. Então, e eu só separei até aqui, porque 21 é mais ou menos o mesmo ecossistema, 22 também, e 23 também, né, vão entrando e saindo algumas peças, mas essa foi a última grande reformulação que o Palmeiras teve de elenco, e tinha essas peças. É claro que os jogadores que estão no elenco, eles vão ficando vitoriosos. Então, pro elenco atual, o Palmeiras tem um Veiga muito vitorioso, que construiu essa carreira vitoriosa no Palmeiras. O próprio Gomes, hoje, ele é muito mais gigantesco do que ele era. O Everton, essa turma toda. Mas o Palmeiras parou de fazer essa mescla que ele sempre fez no mercado, que é contratar muito jogador para revender, mas também trazer 1 ou 2 vitoriosos. E eu não tô falando de cascudos, porque o Palmeiras ainda faz isso. O Palmeiras ainda traz jogador cascudo. Quando a gente olha pra cá, é a mesma proporção, tá? É a mesma proporção. O Palmeiras traz um monte de aposta e traz uns 3 cascudos, ó. O Evangelista, apesar de estar no Red Bull Bragantino e tal, mas, pô, experiência europeia, jogou muito tempo na Europa. Trouxe aqui, ó, Andrés Pereira, muita experiência. Felipe Anderson, muita experiência. O Palmeiras traz sim jogadores com experiência. Traz cascudos, mas dessa vez pra mim o Palmeiras errou, porque os cascudos não são vitoriosos e os pra revender também não são vitoriosos, você não tem ninguém aí que é um jogador cascudo de título, de levantar caneco, que na hora de uma final coloca esse time pra, dê moral pra esse time e fale, vamos ganhar essa bagaça, eu sei como ganha, eu sei o caminho. Você tem os que já ganharam pelo clube. Só que, coincidentemente ou não, são jogadores que estão em baixa. O Everton em baixa pode estar de saída. Veiga pode estar de saída em baixa. O Gomes ainda está em alta, mas assim... só ele ali, o solitário. O Piquerez é um cara que está há muito tempo, mas também nunca se mostrou essa liderança. Então, o último ponto aqui é esse daqui, ó. Eu peguei todos os jogos que eu considero pesados, sabe? Flamengo, Cruzeiro, a ida e a volta. Eu não peguei todos os jogos contra o Mirassol, mas peguei a volta, porque a volta era um jogo pesado. Então eu selecionei os jogos que eu entendia que era um jogo de alta tensão na temporada.
de peso, eliminatórias de Libertadores, para não ficar banalizando, jogo contra o G6, pô, às vezes o jogo é um jogo contra o G6, você vai com o time reserva, por uma consequência, acaba não sendo um jogo pesado. Eu peguei os jogos que de fato eram jogos que o Palmeiras entrava com uma responsabilidade muito grande, as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, as duas finais do Paulistão, peguei todos esses jogos, e aí eu montei a escalação base do Palmeiras, dos jogadores que mais foram escalados. Claro, a reta final toda do Campeonato Brasileiro acaba colocando o Carlos Miguel nessa brincadeira por um jogo a mais que o Everton, tá? Então ele acabou ficando nesse time base. Do time base do Palmeiras, esses são os 11 que mais jogaram jogos pesados em 2025. E aqui a gente tem uma coisa que pra mim mata essa discussão, pelo menos da ótica que eu tô trazendo, que é isso aqui, ó. 3 jogadores apenas dos 11 foram campeões já pelo Palmeiras. 3. O time base do Palmeiras, que disputou a maior parte das decisões dos jogos pesados de 2025, do time base, 3 foram campeões pelo Palmeiras. 8 jogadores jamais levantaram uma taça pelo Palmeiras. Isso diz alguma coisa pra vocês? Temos 2 referências na zaga, beleza, a nossa zaga terminou o ano até que numa fase melhor, e uma referência do meio pra frente. Referência, que é o Flaco Lopes, que ganhou título pelo Palmeiras, mas ganhou como reserva. Até ganhou o Paulistão como titular, mas tô falando de título brasileiro, Libertadores, tá? Nesse nível. O Flaco Lopes tem um asterisco aí. O Piquerez e o Gomes, sim, titulares nas conquistas. O Flaco Lopes ganhou, sim, pelo Palmeiras, mas como reserva. Era um reserva de 2022. O cara que chegou ali naquele momento ainda estava em adaptação. Se a gente tirar o Flaco Lopes, isso aqui são só 2. Mas eu deixo ali para dar um boi pro Flaco Lopes. No final das contas, o que a gente tem? Um time desacostumado a decidir, com jogadores que nem no Palmeiras e nem fora do Palmeiras estão acostumados a vencer finais. E para mim fica muito claro, quando a gente vai lá naquela postagem que eu fiz, e que não é uma justificativa para nada, não é para passar um pano e nem nada disso, a gente olha para essa postagem aqui, ó. A pontuação do Palmeiras garantiu a maior campanha da história de um vice, com 76 pontos, a maior pontuação da história de um vice. Por que o Palmeiras fez um campeonato tão bom, com uma pontuação tão alta, mas falhou? Por que o Palmeiras fez a melhor fase de grupos de novo, fez uma campanha na Libertadores irretocável, mas na hora H falhou? Porque não tem jogadores que sabem ser campeões. Essa é a minha conclusão. E uma reflexão para o ano de 2026. O Palmeiras disse aí que vai... Disse não, né? Saíram notícias que serão 5 reforços. Eu acho, eu quero saber a opinião de vocês, que dá para você continuar apostando em um ou outro, mas pelo menos uns 2 caras vitoriosos você precisa trazer. Mesmo que seja para ser banco. Eu vou dar um exemplo. Saiu uma história de Everton Cebolinha. Não é o meu nome ideal. Mas vendo esse elenco com falta de vitoriosos, às vezes é bom trazer. Nem que ele fique na reserva e seja útil do segundo tempo. Mas pelo menos esse cara sabe ser campeão. Tô dando só um exemplo, tá? Não tô dizendo que é o nome ideal, mas só pra gente refletir. Inclusive, podem trazer sugestões de nomes aí. Por exemplo, entre o Everton Cebolinha e o Roger Guedes. Eu acho o Roger Guedes mais útil, mas também é um cara que tem um título na carreira pelo Palmeiras. Será que esse cara, no final, ele ia trazer um algo a mais pro Palmeiras? Fica aí a reflexão. Quero saber a opinião de vocês. Pra mim, a conclusão de 2025 é... Eu sei que muita gente tá frustrada, porque foi triste, era pra gente ganhar 2 títulos grandes e a gente perdeu os 2. Pra mim foi um ano bom, sim. Foi um ano bom. Mas por uma falha no planejamento do Palmeiras de contratações nos últimos 2 anos, a gente chegou, mas a gente não ganhou. Isso já tinha acontecido ano passado, quando a gente chegou pra ganhar o Brasileiro e pipocamos em casa. Será que essas pipocadas elas não têm uma explicação? E aí não é chamar jogador de frouxo, porque todo mundo tem sua primeira vez. Só que o Palmeiras juntou muita gente para ter uma primeira vez ao mesmo tempo e não traz ninguém aí para tranquilizar os caras. Um cara que já sabe o caminho do título. Então, acho que esse ajustezinho, se o Palmeiras mantiver o mesmo elenco, fazer uns ajustes ou outros, uns caras que não deram certo, traz umas reposições e traz 1 ou 2 cascudos, eu acho que em 2026 a gente levanta algumas taças. O que vocês acham? Deixa a opinião aqui. Gostaram da análise? Deixa seu feedback aí, mano. Quero muito saber a opinião de vocês. E deixa o like e o hype. E se inscreve aqui no canal Parbeiro. Tem vídeo de Palmeiras todos os dias. Tem live todos os dias também. Fechou? Tamo junto. E avante palestra.